livro de Gênesis, capítulo de número 49, versículo de número 10. Quantos acharam a palavra, diga amém. Diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará sua veste no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinhos, e os dentes brancos de leite. Amém? Fecha a tua Bíblia e olha para cá. Quando Jacó está no Egito por pedido de Faraó e consentimento de José, que fora nomeado governador, Jacó, ele chama os filhos de José antes da sua morte, para dar-lhe uma bênção. Naquela época era costumeiro, antes dos pais falecerem, chamarem os seus filhos e deliberarem bênçãos sobre eles. Então Jacó, ele chama José e manda que José traga para si os seus filhos, chamado Manassés e Efraim. Como todo bom pai hebreu e judeu daquela época respeitava a hierarquia, José faz mais do que correto. Põe sobre a mão direita o seu filho maior, chamado Manassés, e sobre a mão esquerda de Jacó ele põe o seu filho menor, chamado Efraim. Agora ocorre algo interessante aqui. Senhor, me ajuda só, faz assim com as suas mãos. Manassés aqui, Efraim aqui. A mão esquerda deveria vir sobre o filho menor, e a mão direita deveria vir sobre o filho maior. Mas Jacó faz isso aqui. E ele inverte as suas mãos. Ele põe a sua mão direita sobre a cabeça do filho menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça do filho maior. Obrigado. Aí José vai corrigir e falar: não, meu pai, põe a sua mão direita sobre a cabeça do filho maior e a esquerda do filho menor, porque a bênção maior deve ser sobre o filho maior. É que José não entendia que no reino celeste Deus respeita, sempre respeitou, porque se tem um reino que é hierárquico, é o céu, é o reino de Deus. Mas ele não entendia que questão de bênção, quem decide é o Senhor. Quando Jacó vai receber a inversão da mão por José, ele diz: fica tranquilo, meu filho, acerto que aqui entre nós, diante de nós, estão dois povos, Manassés e Efraim, mas é certo também que o menor servirá ao maior, e eu não posso inverter a minha mão. Quando Jacó abençoa os filhos de José, vai chegar o momento da sua morte, e poucos minutos depois, poucas horas antes, melhor dizendo, da sua morte, ele vai chamar os seus filhos, todos à sua frente, e ele vai deliberar uma bênção para cada um de seus filhos. O capítulo 49 inicia-se, e Jacó, como sempre, respeitando a hierarquia da sua casa, ele começa o versículo 3 dizendo: Rubem, tu és o meu primogênito, a minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza, o mais excelente em poder, inconstante como água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então contaminaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho
não entre a minha alma com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. E ele vai começar a bênção de Judá. E enquanto eu lia esse texto, eu te confesso, eu chorei literalmente. Judá é um leãozinho de presa. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dos seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Olhe para cá. Existe aqui uma revelação dentro deste texto. Quando Jacó está abençoando o seu filho Judá, e ele diz: o cetro não se arredará de Judá. Ele está dizendo Judá será pai de reis. Da sua linhagem, da sua geração, virá reis. E vemos muito bem num caso dele, o primeiro caso, Davi, que reina Judá e reina Israel. Ele diz: o cetro não se arredará de Judá, e nem o bastão da autoridade, o bastão de comando, jamais será tirado da sua descendência. Jacó está profetizando sobre Judá, e dizendo: Judá, da sua descendência, além de vir geração de reis, jamais terá fim na sua descendência o realismo, jamais cessará da sua descendência uma linhagem real. O cetro estará sobre Judá. Mas quando Jacó vai terminar o texto do versículo 10, Jacó diz: até que venha Siló. Siló tem um significado dentro do hebraico. Siló significa a quem o cetro pertence, o dono do cetro. E aqui vem a primeira coisa que eu preciso passar aqui. O cetro estava em Judá. Judá segurava o cetro, mas Judá não era dono do cetro. Judá erguia o cetro, apontava o cetro, recolhia o cetro, mas existia alguém acima de Judá que era o dono do cetro. E aqui vem, para algumas pessoas, isso não deveria acontecer, mas eu vou falar. Isso não deveria acontecer, mas acontece. Pessoas que têm em sua mão poder, pessoas que têm em sua mão autoridade, pessoas que têm em sua mão domínio, e pensam dentro de si que são donos de alguma coisa. Mas deixa eu te dizer aqui, está nas tuas mãos, mas o dono é Ele. Eu vou dizer de novo: você faz, mas o dono é Ele. Se aproveitam enquanto tem um microfone, o cetro na sua mão. Aproveitam enquanto tem a autoridade na sua mão. Aproveitam enquanto tem o poderio nas suas mãos. E eu conversava com uma pessoa que muito me intrigou a alma, quando ele disse: aqui nessa igreja acontece assim, porque aqui eu mando. Manda nada, aqui tem um dono, aqui você faz, mas acima de você é Ele quem manda.
aqui você prega, mas acima de você é Ele que manda. E eu fiquei indignado, porque ele disse nessas palavras: aqui não muda, vocês opinam, mas eu quem mando. Ela é macheia. Judá reina, Judá domina, mas Judá não é dono de nada. Oremas. Você canta, mas deixa que ele domina tudo. Mas um problema é que quando está aqui na frente, nós pensamos que podemos aparecer. Isso aqui ele tanto pode te fazer subir, como ele pode te afundar, se você não deixar na mão de quem é dono. Aí Jacó está profetizando sobre Judá. Judá, daqui a pouco vai vir Siló, o dono do cetro. Deixa eu terminar essa parte aqui, em nome de Jesus. Não se apegue a cetro. Não se apegue a cetro, porque uma hora ou outra ele vai ser tirado da tua mão. Agora Judá, passam-se os anos, Judá só é catalogado como judeu de verdade após a divisão das tribos com Jeroboão, Roboão, depois da morte de Salomão, aquela brigaiada toda. Dali nasce o primeiro rei, vindo legitimamente judeu, reinando para a vida toda e dando assim sequência à linhagem de reis de Judá. Vem Roboão, profano. Judá se estabelece como rei, linhagem real. Mas desde Judá até o último rei, Zedequias, haviam reis que eram bons, mas haviam reis que eram maus. Aí vieram os últimos reis de Judá, que provocou a ira do Senhor e fez com que o cativo fez com que Babilônia fizesse o povo judeu cativo. Porque esses reis tinham no seu coração dizendo: já que estamos no poder, mandamos e fazemos e acontecemos. O último rei, Zedequias, aí Deus fala: chega, não tem mais para ninguém. Porque você pode pecar, mas tudo tem um limite. E eu ouvi aqui na vigília, e eu já estava com isso ardendo no meu coração, e eu queria gritar isso para alguém ouvir, e a pastora gritou: eu só quero ratificar de novo. O juízo de Deus está descendo na sua casa. Eu não vou dizer lá de fora. O juízo de Deus está descendo na sua casa. Tem muita gente que está brincando com a palavra do Senhor, e Deus descerá juízo na sua casa. Quando chega esse Zedequias, cativeiro, o povo está cativo, e brota dentro do coração do povo um desespero. Acabou o reinado, 70 anos de cativeiro, acabou o reino, acabou o domínio, perdemos o cetro. Mas a palavra de Deus que Jacó libera sobre Judá é uma: vocês têm o cetro na mão até que venha Siló. E quando todo mundo aqui acabou, Tiago, está o desespero. Acabou, já era, se foi. Enquanto está na mão de Judá, até o dominador chegar. Porque aí lá em cima, Deus começa a ouvir um murmurar aqui embaixo: acabou, já era, já foi, perdemos. E Deus via atrás desse povo que murmurava aqui um outro povo dizendo: vocês já eram, vocês já acabaram, vocês já perderam. Aleluia. E aí Deus olha do céu e Ele fala: não,
a promessa não é essa. A promessa é que o reino jamais teria fim. Aí Deus começa a bolar lá em cima, oh glória a Deus, um negócio diferente, aleluia. E Deus começa a moldar, aleluia, eu estou sentindo Jesus aqui. Ele começa a moldar um trem lá em cima e ele fala: eu só estou moldando aqui em cima para começar a executar aí embaixo. E Deus começa a moldar. Ele vai moldar, como que ele vai começar a moldar? Numa virgem. Ele começa a olhar uma virgem e fala: gostei dela. Está na hora de chegar o dono do cetro. Maria, está vendo o anjo? Ele vai falar contigo. O que? Mulher, tu vai gerar. Mas Senhor, eu sou virgem, nunca me deitei com homem. É assim que é melhor. Meu Deus gosta dessas coisas impossíveis para vocês, porque para Ele nada, absolutamente nada é impossível. Maria olha para o anjo e fala: mas Senhor, vai nascer, vai nascer. E tem uma coisa, o que Isaías disse é repetido aqui: o reino dele jamais terá fim. Roboão reina. Aías, profeta, profetiza o reino de Jeroboão. Jeroboão reina, mas não permanece. Zedequias reina, mas não permanece. Jesus reina, morreu, ressuscitou e é rei até hoje. Deixa eu correr, porque a profecia continuava. E amarrará o seu jumento. Jesus nasce, tá? Falando já, parti, porque Jesus nasce de Maria, o Siló, que Jacó profetizou. Jesus nasce de Maria. E aí o texto vai continuar. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Lavará a sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Olhe para cá. Historiadores, teólogos dizem que este texto, versículo 11, está falando sobre a fertilidade da terra de Judá. Mas olha aqui para uma revelação que o Senhor me trouxe, e eu quero passar ela para você aqui rapidinho. Este texto está falando sobre dois períodos do ministério de Jesus. O primeiro período é o período da vide e do ramo mais seleto, o período da fertilidade, o período em que Jesus executa milagres, em que Jesus executa grandíssimas obras. Fertilidade, pão, 5 pães de repente alimenta mais de 5.000 homens. Olha que coisa louca, irmão. 5 pãozinhos pequeninos com 2 peixinhos, puf, alimentar mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, aproximadamente 15.000 pessoas. Período do ramo seleto. O segundo período é a segunda parte do versículo, são as vestes no vinho e a capa no sangue das uvas. Que período é esse? É o período da Páscoa. É o período que o cordeiro vai sofrer. É o período que Jesus sai da ceia, e saindo da ceia ele vai para o Getsêmani. No Getsêmani, depois da sua grande oração, em que ele soa gotas de sangue, e ele lava as suas vestes no vinho, ele vai ser levado para Anás e Caifás, onde Anás e Caifás, gente, esse dia eu estava lendo, eu dei risada, olha a sabedoria linda de Jesus, né? Anás e Caifás falaram: o Senhor é o Cristo, Filho de Deus. Se Jesus falasse eu sou, gente, eles iam rachar a cabeça de Jesus ali. É blasfêmia falar eu sou Filho de Deus. Aí Jesus falou: bom, se eu dissesse você me mata de forma errada, eu tenho que morrer na cruz, não posso morrer rachado a cabeça, então vou falar assim: tu dizes. Ele disse a responsabilidade toda para Anás e Caifás. Agora se responsabilize. Depois de Anás e Caifás, Jesus é levado para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos conversa com Jesus e diz: qual é a acusação que esses homens estão trazendo? E Jesus fica em silêncio. Isso encantou Pilatos, gente. Nós temos um costume, né?
Filho do cão. Eu sei, eu conheço eu, irmão. A gente leva uma, já xinga, já grita, já reclama. E Jesus, ó. Qual é a sua acusação? Por que é que você não se defende? A Bíblia diz que enquanto Pilatos julgava Jesus, e ele ia para sentenciar a Cristo, a mulher de Pilatos gritou lá de dentro, dizendo: amor, não mete a tua mão na causa desse justo. Eu tive um sonho essa noite e muito fiquei incomodada. E sabe o que Deus me diz? É que enquanto Jesus se calou, Deus lá em cima trabalhou a justiça. Ela é baita, Deus. Enquanto Jesus se calou, lá em cima, Deus trabalhou a justificação na mulher de Pilatos. Oh glória! É que a gente reclama e não sabe que Deus, olha que coisa mais, oh delícia que Jesus faz com a gente. A gente não sabe que Deus está moldando alguma coisa lá em cima para nos justificar diante de todos e perante aquele que quer nos jogar na forca. Fica quieto, deixa Deus fazer, não reclama, deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer do jeito que Ele. Aí Deus molda, a mulher grita: não mata, amor, não mata, ele é inocente. Oh, aleluia. Aí Pilatos vai dizer: olha, eu estou aqui lavando a mão do sangue desse inocente, crucifica ele já que vocês querem, vai. Aí a Bíblia diz que colocaram em Jesus, olha gente, Mateus 27 vai relatar isso, tá? Depois você vai ler, porque eu estava lendo aqui hoje à tarde. A mãe falou: o que é que você está dando glória a Deus? Eu falei que isso aqui é muito gostoso demais da conta. Olha que coisa mais linda. A Bíblia diz que eles tiram a veste de Jesus, veste lavada no vinho, e vão colocar nele, depois de o espancarem, uma capa. E lá dizia que ele iria lavar a sua capa no sangue das uvas. Colocam em Jesus uma capa, confeccionam uma coroa. Repita comigo: coroa. Mais forte: coroa. Só que agora olha aqui para mim. Não era uma coroa igual a de Herodes, não era uma coroa igual a de Pôncio Pilatos, não era uma coroa igual a que nós queremos. Era uma coroa de espinho, que quando entrava doía, dores inimagináveis. Eu não tenho a imaginação, as mulheres vão saber dizer melhor qual a dimensão da dor de parto, mas eu acredito que a dor que ele sentiu foi muito maior que essa. Eles colocam uma coroa de espinho na sua cabeça e pegam um pedaço de cana e ó, pá, pá, sem contar o chicote que bateu nele. Outro dia, quem sabe eu te falo. E sabe o que é que faziam, pastor? E aqui eu dei muito glória a Deus, sem pena mesmo. A Bíblia diz que Jesus ali arrebentado, sangrando, com coroa na cabeça, e todo mundo se dobrava e dizia: salve rei dos judeus. Deixa eu te contar uma coisinha aqui rapidinho. A história diz que depois de uma guerra, de um duelo entre reis, o rei que perdesse, os seus súditos deveriam pegar uma coroa, colocar na cabeça do rei vencedor e gritar: salve o rei, salve o rei, salve o rei, salve o rei. Aí você me fala assim: mas era uma coroa de espinho. Dá nada, ele é rei do mesmo jeito. Aí você me diz: mas ele estava apanhando. A circunstância não tira a excelência da majestade do meu Jesus. Pega na mão do teu irmão para dizer isso aí para ele. Pega, eu quero que você diga com graça. Diga para ele: a circunstância não aniquila a excelência
da majestade do meu mestre. Diga para ele estava com uma coroa de espinho, mas ele é rei. Ele estava sendo maltratado, oh glória a Deus, mas ele continua sendo rei. Quem é que pode adorar a ele aí? Quem é que pode adorar a ele aí? Eu imagino o diabo lá embaixo, olhando para cima e dizendo: esse homem está apanhando, e está todo mundo dizendo que ele é rei. Olha, gente, eu não sei você, eu não sei quem está me ouvindo aqui pela internet, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus Cristo moído ou ele inteiro, eu continuo adorando a ele, porque a circunstância jamais tirará dele a essência majestosa, a excelência da majestade que ele tem. Ele estava sendo moído, mas ele ainda era rei dos judeus. Ele estava sendo preso, mas ele ainda era rei dos judeus. E quem pode adorar a ele por essa excelência, diga glória para o nome dele esta noite. Sabe por que o diabo tem raiva da igreja? É porque Buda morreu e está morto, e tem gente adorando ele. O diabo fica com raiva da igreja, oh aleluia, é porque ele vai ter um fim daqui a pouco, e tem gente que ainda adora esse desgraçado, e ele sabe muito bem que o meu Jesus está vivinho da Silva, e ainda vai permanecer vivo até o fim dos séculos. Depois que passa o período David, vai chegar o último processo. Eu estou pulando aqui para encerrar. O último processo, que Jacó termina dizendo para ele: olha, os seus olhos, oh aleluia, serão vermelhos e enegrecidos como o vinho, e o seu dente mais brancos do que o leite. Primeiro, Jesus apanhou demais, você não tem ideia, e por isso seus olhos ficaram enegrecidos como vinho. Jesus não conseguia direito enxergar, porque ele era humano, gente. Os seus olhos inchados, sangrando, veias dilatadas, está enegrecido como vinho. E o dia que eu li isso aqui, eu estava dentro do ônibus e eu chorava. 3 horas da manhã. Olhos enegrecidos como vinho, mas dentes mais brancos que o leite. Branco fala de pureza, leite, alimento suave. Jesus podia estar com seus olhos enegrecidos como vinho, mas na sua boca ainda há uma palavra pura e suave. Enquanto todo mundo bateu em Jesus, Carlos, zombaram dele, e ele com seus olhos todos negros de sangue, de braços abertos, pregados na cruz, ele ainda conseguiu liberar uma palavra suave, dizendo: ó Pai, Pai, ó Pai, ó Pai, eu sei que eles não sabem o que fazem. E para não ter o perigo de eles não te pedirem perdão, então eu peço, perdoa-lhes. Eu queria que você fechasse os seus olhos para eu encerrar isso aqui agora. Jesus estava dizendo: ainda que eles não mereçam, Deus, eu estou olhando lá na frente, e eu sei que eles vão pecar, eu sei que eles vão negar o meu nome, mas eu ainda estou te pedindo, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que falam.
Eu consigo enxergar malemar alguns aqui de cima dessa cruz, mas na minha boca ainda existe uma palavra pura e suave, e eu declaro perdão sobre eles aqui, Pai. E com a autoridade de Deus eu estou declarando sobre você: recebe o perdão de Deus sobre a tua vida esta noite. Recebe o perdão de Deus sobre a tua vida esta noite. Há muitos que não adoraram aqui dentro esta noite, porque disseram: o meu pecado está me proibindo. Satanás te acusou aqui desde o começo, mas eu te digo: o sangue de Jesus Cristo está te purificando. Seja perdoado por Deus agora. Seja perdoado por Deus agora. O teu adultério não pode te impedir de chegar a Deus, porque o sangue de Deus é muito maior que o teu adultério. Eu vou dizer de novo para ver se alguém me entende. Aquela fornicação que você cometeu não pode te impedir de chegar a Deus, porque o sangue dele é muito mais forte, e o perdão de Deus na tua vida é maior para você se chegar a ele. Nada, nada, nada. O apóstolo Paulo diz em Romanos, ele diz: nada, absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Eu vou dizer de novo: nada, absolutamente nada poderá me separar do amor do meu Deus. Pode vir a altura, pode vir a profundidade, pode vir a fome, pode vir o que vier, mas nada me separará do amor do meu Deus. Você pode adorar a ele por essa verdade. Você pode adorar a ele. Você pode adorar a ele por essa verdade. Absolutamente nada. E agora é o real encerramento, porque Jesus morre. Mas a palavra de Jacó é: até que venha Siló, e a ele obedeçam todos os povos. Como é que vai obedecer alguém morto? Oh, glória a Deus. Como vai obedecer alguém que está sepultado? Mas ninguém, oh, aleluia, Jesus. Ninguém sabia que aquela sepultura fechada. Olha a pergunta das mulheres, pastor: quem vai abrir a porta? Quem vai remover a pedra? Sabe por que é que elas não criam na ressurreição? É porque estavam olhando para a pedra e não para quem estava diante da pedra. Oh, aleluia. Elas estão indo conversando, e elas vão dizendo: quem vai nos abrir a porta? Mas de repente, diga para o seu irmão: de repente. Deus gosta desses de repente. De repente, a Bíblia diz que se ouviu, ó, um grande terremoto. E as mulheres iam conversando e dizendo: quem vai nos abrir a porta? Quem vai nos abrir a porta? Mas e quando elas olham, a porta já não estava mais fechada. A porta estava aberta. Elas dentro de si falam: meu Deus do céu, a porta está aberta. Correm para casa, chegam para os discípulos e falam: a porta estava aberta, o que está acontecendo? Os discípulos falam: meu Deus, roubaram o copo. Pedro sai correndo. O discípulo que Jesus amava saiu correndo, mas ele era bem religioso. Chegou e ficou olhando e falou: não vou entrar. Pedro já era afoito, entrou e falou: eita, tem coisa diferente aqui dentro. Sabe por quê? Porque eles viam que havia os panos de Jesus em cima do túmulo, mas o pano que estava sobre a sua cabeça separado. Olha que coisa linda. O corpo é poluído, mas a cabeça sempre se separa. Não, vem aqui, separado. Vem aqui, deixa eu terminar. Separado. E quando o discípulo que amava Jesus olhou e falou: mas Pedro está demorando, gente, porque eu vou entrar também. E ele entra. E quando ele entra, oh glória a Deus. Posso tirar isso aqui? Só? Licença. Pedro era muito conhecedor das tradições.
Ele vê todos os panos tudo junto, gente, mas ele vê esse paninho separado. Ele pega aquele pano e ele fala: eu estou lembrando de alguma coisa. Lembrei. Se um pai de família estiver comendo e alguém chegar para ele e falar: ó, tem alguém ali na porta que quer falar contigo, ele pode muito bem sair, mas era ali colocado um pano ao lado da sua mesa. Se ele deixasse aberto, tirava a mesa, que ele não voltaria para terminar de comer. Se ele deixasse o pano dobradinho, deixa ali que ele vai voltar para comer. Aí Pedro olhou e falou: isso aqui está diferente, não está aberto. Isso aqui é um grande sinal que o meu mestre está vivo e daqui a pouco ele está vindo aí. Aí Pedro sai, Jesus vivo. E agora não podiam obedecer se ele estivesse morto. Se ele estivesse morto, mas agora ele está vivo e melhor, glorificado. Olha que coisa magnífica, isso merece um glória a Deus. Vivo e glorificado. E quando todo mundo pensa: o reino acabou de vez porque não temos mais rei, Jesus vem para fora do túmulo e grita: todo poder me é dado no céu e também na terra. Olha aqui, Jesus, ele tinha um poder na terra porque ele era homem. Agora glorificado, ele já pode ter o poder lá em cima e aqui embaixo. Ou seja, os homens têm que o obedecer, os anjos têm que o obedecer, os demônios têm que o... E olha o que eu marquei aqui, é gostoso demais. Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo de número 9. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e ao nome de Jesus, aleluia, se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, anjos e demônios, todos os joelhos dos que estão na terra, homens, animais, natureza, e mais, se dobre os joelhos dos que estão abaixo da terra. Até os mortos têm que se curvar e dizer que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E para encerrar agora de verdade mesmo, gente do céu, Apocalipse, eu vou ter que ler isso aqui que é muito bom. Vem aqui, Apocalipse. Não some não, em nome de Jesus. Aqui, achei. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Quando João olhava para os selos, para os livros, e ele disse: mas ninguém pode abrir o livro, ninguém pode desatar os selos. E aí a Bíblia diz que João, eu comecei a chorar, porque não tinha ninguém para abrir o livro. Aí João ouve uma voz dizendo: João, não chores, não chores. Por que não vou chorar? Porque tem aqui no meio alguém que pode abrir o livro. Mas quem é que pode abrir o livro, João? Vou te falar o nome dele: o leão da tribo de Judá. Oh glória, levante a sua mão para adorar a ele aí. O leão da tribo de Judá. Quem mais? A raiz de Davi. Lembra de Gênesis 49? Judá é um leãozinho. Oh aleluia. Judá era um leãozinho, mas depois que aquele que veio da tribo de Judá se transforma em leão, já não é mais um leãozinho, é um leãozão da tribo de Judá. A raiz de Davi. Ele venceu e pode abrir o livro. E ele também vai desatar os 7 selos. E o versículo 13: e eu vi toda a criatura que está no céu, que está na terra, que está debaixo da terra. E olha que coisa mais linda:
e que está no mar, e todas as coisas que neles há, eu as ouvi dizer ao que está assentado sobre o trono, ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e também sejam dadas honras, sejam dadas glórias, e também sejam dado poder para todos sempre. Olha aqui, eu encerro isso aqui dizendo: temos o cetro, obreiros, mas não merecemos nada. Aleluia, estou sentindo Jesus aqui. Quem merece é o dono do cetro. Eu quero terminar esta mensagem adorando a Deus. Você pode adorar o dono do cetro, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dados honra, ação de graças, louvor, poder, domínio. Ao que está sentado sobre o trono seja dada honra, glória, poder e domínio. Ao que está sentado sobre o trono sejam dada glória, louvor, honra, domínio. Os músicos podem adorar a Deus. Adorar a Deus não é com microfone, adorar a Deus é espontâneo. Você não depende, não depende, não depende. Você não depende. Eu quero chamar aqui os adoradores, 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 adoradores. Mas Elias, eu não sei cantar, não interessa. A adoração não vem da boca, vem do coração. Aproveite para adorar aquele que está sobre o trono, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, ao leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a semente de Jessé. Sejam dados louvor, sejam dadas honras, sejam dadas glórias, sejam dadas exaltação. Oh Espírito Santo de Deus, esta igreja está aqui com a mão levantada te adorando, Senhor. Nós reconhecemos que não temos nada e que quem tem aqui é o dono do cetro. Reconhecemos, ó Pai, que está na nossa mão, mas o dono ainda é o Senhor. O dono ainda é o Senhor. Quem pode adorar a Deus? Quem pode adorar a Deus? Quem pode? Você tem um minuto para adorar a esse Deus lindo aqui. Você tem um minuto para adorar esse Deus lindo aqui. Você tem um minuto para adorar este Deus lindo aqui. A Bíblia diz que o leão estava no meio da igreja. Ele está no meio dessa igreja para te ouvir cantar para Ele. Ele está no meio desse ambiente para te ouvir adorar a Ele. Ele está no meio dessa casa para te ouvir cantar para Ele. Ele está no meio desse ambiente para te ouvir adorar a Ele. Ele está no meio dessa casa para te ouvir cantar para Ele. Ele está no meio da igreja para te ouvir cantar para Ele. Ele está no meio do ambiente para te ouvir adorar a Ele. Ele está lá para chorar, camandaia, saio, remandoria, semina, camandoia, sé. Espírito Santo de Deus, enquanto esta igreja te adora, renova crentes aqui esta noite. Renova crentes com teu Espírito Santo aqui agora. Renova crentes com teu Espírito Santo aqui agora. Aquele que sentir e puder, fique de pé e pegue na mão do seu irmão.
Aleluia, aleluia. Quem manda aqui é o dono do cetro. Quem faz aqui é o dono do cetro. Diminui o teu nariz, quebra o teu salto e desce lá embaixo. Quem manda